Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela nossa BCC Television e depois fica disponível aí em todas as ferramentas midiáticas, inclusive no nosso próprio site www.livrosemrevista.com.br, que sempre tem, e faço questão de reafirmar isso, firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá em segundinhos. Temos aqui ao meu lado direito o jornalista, escritor, radialista, um sujeito muito bravo, de um temperamento assim espontâneo, muito interessante, criador de um programa que até hoje é ouvido e rebatido, debatido com muita veemência, o programa Pingo nos Is na Jovem Pan. Talvez vocês ainda não tenham ligado as coisas. Estou falando de Patrick Santos, o ilustre homem que está ao nosso lado, que trouxe ao mundo um livro que mostra o que significa ser sabático, o que significa ser enfático e principalmente dogmático. Um sujeito que descobriu, de repente ele tinha que partir para outros ares e o fez com muita galhardia, com muita sabedoria principalmente, e resolveu relatar isso tudo para nós, pobres seres mortais. Patrick, muito obrigado por ter vindo. Ontem foi um dia, uma noite maravilhosa para você. Eu não estive lá, infelizmente, mas os passarinhos já me contaram que você até quase quebra a mão de tanto dar os teus autógrafos. É gostoso porque mostra que você ainda é uma pessoa muito querida. Eu digo ainda, porque quando a gente sai da telinha ou do fone por 6 meses, as pessoas normalmente se esquecem. Da latinha, né? Como Da eu costumo latinha, falar, né? o rádio. Latinha. É. Agora tem, né? Tem. Mas significa que você, além de bom radialista, de bom jornalista, é também um homem muito querido. Parabéns. Obrigado, Ralph. Bom, primeiro é uma satisfação enorme estar trocando ideia aqui com você, com todos os internautas, os telespectadores, para falar desse processo, né, que culminou com um livro, né? Eu costumo dizer que eu gestei um livro depois de 9 meses parado, né? Literalmente eu gestei um livro, que é uma experiência fantástica que eu passei nesse, como eu chamo, meu intervalo. Uns chamam sabático, outro intervalo, parada, enfim. Cabe tudo num momento como esse. Mas foi uma noite super especial ontem, receber os amigos, muitos ouvintes, né, como você bem disse, claro. A memória ainda tá nítida nas pessoas que foram lá, a força da Jovem Pan, que é um veículo na qual eu construí a minha carreira. Foi a tua primeira casa, não? Segunda casa, eu trabalhei um tempo no interior, mas aqui, isso, em Tupã, aqui no interior de São Paulo. Mas eu fiz a minha carreira na Jovem Pan, né? Passei por todas as editorias, fui ali degrau a degrau até chegar à gerência de jornalismo e fiz também, como você disse, participei de todo o processo de construção dos Pingos dos Is, que eu costumo dizer que foi o programa de rádio que mudou a forma do brasileiro discutir política, né? Ele teve um papel fundamental no processo político. Então, quando a gente formatou o programa, eu desenvolvi, juntamente na época com o Reinaldo e com a Monadorf, a gente criou esse programa que virou esse sucesso até hoje, com outros integrantes, é verdade, mas o formato é o mesmo. Você sabe que eu, não uma vez, muitas vezes, eu ouvia mulheres, principalmente, não sei por que você atingiu esse público interessante. Mulheres, donas de casa, provavelmente, olha, ouve o Pingo nos Is. Os caras são geniais e são honestos e ilustram a gente. Então, olha, e uma coisa que eu gosto do programa Pingo nos Is, apesar que o Reinaldo agora foi para outra emissora. Já faz um tempo já. Mas ele continua na mesma batida, né? Gostou do rádio, né? Foi mordido ali pela mosquinha. Mudou só a casa, mas o formato foi o mesmo, né? Sim, bom, já falamos que você semi-encerrou a tua, porque eu espero que você volte, naturalmente. O que o espectronauta vai encontrar efetivamente no livro? Quais são as nuances, sem dar
as um dicas. spoiler, né, como a gente diz. Eu chamo dica mesmo. Spoiler acho que é uma coisa mais contemporânea aí da linguagem da internet. Mas eu acho que basicamente encontra no 45 a minha história, né? Eu conto, né? O livro se divide em duas partes. Eu conto nessa primeira parte como é que foi o meu processo de saída, né, da rádio, né? Eu narro de certa maneira uma angústia que eu vinha vivendo de buscar um outro caminho. E a segunda parte eu reflito sobre o sabático, né? Esse período em que eu realmente me desloquei, que eu saí da emissora para me permitir esse tempo. Mas fundamentalmente no livro eu acho que ali o leitor vai ver um processo de autoconhecimento. Que eu costumo dizer o seguinte, há um certo imaginário, uma certa crença de que a parada ou o sabático, chame como quiser, você precisa necessariamente atravessar o mundo, ir para a Índia, para a Tailândia, aquelas coisas que povoam, né, o imaginário das pessoas quando fala assim, vou tirar um período sabático. Eu optei por algo muito mais simples, né, que tinha muito mais a ver com o que eu estava buscando. Então a principal viagem que eu fiz foi uma viagem interna, né, uma viagem do meu autoconhecimento mesmo, porque eu vinha sentindo essa necessidade de olhar um pouco mais, descobrir novas potencialidades, que de fato isso acabou ocorrendo durante essa parada, porque a gente vê naquele ritmo de trabalho que muitas vezes a gente não para pensar, né? Para descobrir, mergulhar um pouco em si. Então nessa parada eu acho que eu consegui resgatar coisas que já eram minhas, mas que estavam ali adormecidas de uma maneira geral. Então foi um processo que veio acontecendo a partir da saída e foi um trabalho que eu comecei, fiz uma transição de carreira com uma profissional que me ajudou muito, que é a Janaína Paz, que me ajudou a buscar alguns caminhos, encontrar um certo direcionamento, descobrir essas potencialidades que estou me tornando repetitivo, mas a gente tem, mas fica escondido ali, né? Então foi um processo que aí culminou com o livro, né? Muitas pessoas me perguntam assim, poxa, mas você saiu e imaginava escrever um livro? Não, eu não tinha a menor ideia de escrever um livro. Não tinha mesmo. Acho que você não teria ideia do que fosse acontecer, né? Pois é, exato. Eu acho que é isso. E depois de quase 3 meses dessa minha saída que surgiu um primeiro momento, que tal escrever um livro nos trabalhos que a gente vinha fazendo de escrita. Ela descobriu ali uma potencialidade e aí acabou gerando, foi uma catarse, na verdade, porque eu gestei o período de 9 meses, mas ele foi gestado em 3 meses de um mergulho bem profundo mesmo. O livro, você teve a oportunidade de ler, é um mergulho mesmo. Sim. Eu conto não só a minha... É um livro curto, você lê numa sentada, mas ele é um mergulho na minha história, nos meus dramas, no que eu vivi, no que eu encontrei. Eu fiquei me imaginando, eu não consigo imaginar fazendo o que você fez, tá? Primeiro. Não tenho é um ato de coragem, mas eu não tenho esse ímpeto juvenil que você teve. Mas eu não acho que é um ato juvenil. Apesar de responsável, foi um ímpeto. Não, porque, pera lá. Você, não, é um ato de coragem, concordo. Sim. Perfeito. Poucos teriam, eu particularmente não teria, porque eu sei o que é perder o emprego. No Pinca dos meus 72, eu já perdi muitos empregos, já saí de muitos empregos, ganhei outros e tal, e a vida rola. Mas você estar numa condição de diretor, estar numa emissora top, com todas as possibilidades de fazer o que bem entendesse. Cá de fora a gente imagina isso, porque você é o start, você está lá em cima. De repente você fala, patrão, estou indo embora, estou afim de ir embora. E o cara foi muito legal lá, o... Tutinha. Tutinha, porque ele sacou no ato, né? Não, sim, mas assim, tem uma coisa que é muito interessante, Ralf, que acho que a gente tem uma tendência a criar uma certa identidade, né? Que você estava passando aí um pouco pela minha carreira, até onde eu cheguei, porque de fato eu estava no auge, eu comandava uma redação. A Jovem Pan é você e você é a Jovem Pan. Exato, mas eu sou mais em que sentido? Que a gente cria uma identidade profissional e em muitos momentos a gente passa a achar que nós somos aquilo, né? Que é aquele selo que você carrega ao longo da vida.
E não que você não seja, é também. Mas a gente tem uma tendência a não olhar para aquilo que a gente tem de mais profundo, que tem gente que pode estar no emprego, está super bem, convive muito bem com isso, desde que seja uma coisa que está muito alinhado com aquilo que você faz. Não que eu não estivesse, muito pelo contrário, eu tive uma trajetória, ao meu ver, com muito êxito ao longo dessas... Os números dizem isso, pô. Mas assim, eu senti uma necessidade, quando eu falo ato de coragem, porque é se permitir, quando eu uso muito o termo vulnerabilidade, que é um mergulho, um salto na vulnerabilidade, né? Por quê? Porque quando você se entrega para o novo, né, que você passa a encontrar as coisas de uma maneira que são muito mais reais, a gente tem um peso muito grande nisso. Só que isso, de certa maneira, nos afasta um pouco do que a gente é. Então, eu optei, no auge da minha carreira, aos 45 anos de idade, para também explicar um pouquinho do livro. Os 45 do primeiro eu tempo. optei por encarar novos desafios. Eu acho que a vida também me pedia um outro passo, né? E essas descobertas que são minhas, que muitas vezes a gente deixa lá no cantinho, não dá muita atenção. E você falou um pouco, as pessoas, a gente vive num país, num momento que o desemprego é altíssimo. É óbvio, então vem alguém, um cara que está bem empregado, que tem ali uma história, pô, como é que essa pessoa vai dar um tempo no trabalho? Atreve, né? Mas se a gente entender que são coisas totalmente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e que o tempo, quando você pega o tempo e traz para você o tempo, mesmo desempregado, imagina o drama de muitos brasileiros, né, vivendo, querendo um emprego, porque precisa ali dar o sustento, essa busca ela é permanente. Mas se mesmo essas pessoas dentro ali dessa loucura conseguir usar esse tempo para um mergulho interno, descobrir novas potencialidades, ver aquilo que faz sentido para a vida de fato, independente dessa busca, é um momento que você tem o tempo com você também. Então, em vez de ficar só naquele sofrimento, é tentar buscar, estudar, ver por onde as coisas vão caminhar. Então, não sei se eu me fiz compreender, mas assim, são coisas um pouco diferentes, mas que tem sentido, que é quando você abraça o tempo e entende o sentido de muitas coisas. Então, é isso que eu acho que... Como é que, um pouco de bastidor, como é que foi, qual foi a reação de amigos, parentes, colegas, quando... tchau, estou saindo. Alguns reagiram com uma certa surpresa, lógico, né? Alguns até com uma certa indignação, outros entendiam, né? Estou órfão, Outros, os que estavam mais próximos já viam o meu processo, né? De um certo esgotamento psíquico, né? O meu processo criativo estava congelado, eu sentia a necessidade que eu precisava buscar mais. Então, as pessoas mais próximas tiveram, sim, uma compreensão maior, a família, né, que está muito mais diretamente ligada. Quer dizer, você entrou, desculpe, mas a impressão que agora, você falando, lendo o livro, não, mas agora você falando, me dá a impressão de um ligeiro estresse. Sim, eu estava num processo de esgotamento, né? Não cheguei num burnout, que é uma síndrome que te afeta organicamente, mas eu estava num processo já de muito tempo de carreira, a exigência, o cargo estava me exigindo muito e ao mesmo tempo eu não estava conseguindo corresponder ao meu processo criativo, que é extremamente necessário. Então eu precisava ser justo comigo, inclusive, né, com a emissora, né, de dar essa parada, de buscar esse respiro, digamos assim, ou esse intervalo, para que possa voltar mais forte, se não for para a editora, para outras coisas que eu acabei descobrindo nesse processo todo. Então, é ser honesto. Eu acho que o fundamental é ser honesto com você. O que adianta? Você pode estar infeliz lá dentro. Falou um pouco, quem já passou dificuldade, quem perdeu o emprego sabe o que é, mas a gente às vezes também dá pouco valor como a gente encara o emprego e o mal que às vezes aquilo está nos fazendo, mas por um apego,
por uma situação que a gente acha que aquilo é a tábua de salvação e a vida. Até o status, né, que você tinha e você derrubou, né, literalmente. Então, a gente não observa um pouco isso, mas tem muita força também. Eu me lembro que você relata no livro quando você começou a andar a pé, né? Você ia da emissora a pé. Eu costumo dizer que eu sou um andarilho. E o lance é a evolução, né, do percurso, o tempo de percurso, né? Como uma marcha para o pensamento mesmo, né? Acho que quando você anda, pelo menos comigo é assim. Sim, comigo também. É um momento de reflexão, né? Você tem muitos insights ao longo da caminhada. Eu sou um cara que adora observar, eu gosto de... Porque uma coisa você está de carro, você não está vendo, né? Andando você observa. Você olha, mas não vê, né? Exato. Você olha, mas não vê. Não vê. Então me ajudou muito nesses últimos... Eu sempre andei muito, mas nos últimos 6 meses antes de sair, eu ia e voltava a pé. Com mochila. Com mochila. Uma mochilinha leve. Só 3 quilinhos, bobagem. Não, mas o computador ficava na emissora, não levava o laptop, então... Mas o que te valeu o apelido de Forrest Gump. Minha mulher, todo dia eu tinha o hábito de acordar, tomar um café, ler o jornal e falava tchau, André. Ela, bom dia, meu Forrest Gump. Bom, então, é um momento divertido. Tem-se a impressão de que os objetivos foram alcançados ou você simplesmente se acalmou? Além do livro, o que gerou esse período sabático? Acho que na verdade o sabático me descortinou muitas coisas, né? Além de eu ter gestado o livro, que é um primeiro passo, né, para o que eu quero daqui para frente. Porque ali no livro, além de eu contar a minha experiência, né, o que eu vivi nesse sabático, ele de certa forma ele também vai inspirar muita gente. Muitas pessoas vão se ler, né, no livro de alguma maneira. Então eu invejei. Bom. Então, ele é um primeiro passo para o que vem pela frente. Então, eu estou com alguns projetos que há a possibilidade também de voltar para a emissora, não num cargo executivo, mas de fazer um programa que a gente ainda está estruturando, eu não consigo adiantar porque ainda não tem nada formatado, mas há essa possibilidade. Por favor, nos avise. Claro, sem dúvida nenhuma. E também estou agora finalizando um site, né, que ali vai ter todo o meu material. Estou partindo um pouco também para a mentoria por toda a minha história que eu tive, né, esses 24 anos, 3 meses e 17 dias que algumas horas que eu conto, que eu vivenciei não só a vida de repórter, mas a vida executiva, e eu sei muito bem o que é isso nos últimos 5 anos. Então, de certa maneira, eu tenho uma bagagem, né? Eu venho de um processo de estudo também muito grande das coisas humanas, que eu sempre gostei muito, psicanálise, psicologia. Então, eu acho que dá para englobar isso tudo e olhar um pouco para frente. Além de palestras, tem muitas coisas que vão acontecer, mas eu sinto que está apenas começando. Estou dando os primeiros passos. Você falou de repórter, que tipo de repórter? Você é aéreo? Eu comecei a minha carreira na reportagem, quer dizer, na editoria que a gente fala de editoria de cidades, né? Que você faz ali o buraco de rua, cobre prefeitura e tal. Depois eu fui durante 5 anos repórter aéreo, né? Eu sobrevoava São Paulo na época que você não tinha esses aplicativos que hoje te levam para todos os lugares. Era a visão aérea, né? Então ali do helicóptero eu narrava todas as manhãs e tarde. Eu tenho horas de voo aí muito mais que um piloto. Escuta, durante esse período aí que você se alijou da contenda, vamos chamar, já que estamos falando de futebol, né? Os antigos comentaristas falavam a contenda. Bateu algum tipo de arrependimento? Tipo, meu Deus, não vai dar certo, o que eu fui fazer? No arrependimento de forma muito clara, eu tive um pouco de medo, né? Isso é um processo extremamente natural, né? Porque você não sabe, é o que eu disse, você mergulha em algo totalmente novo, né? Mas foi isso, não arrependimento nenhum, pelo contrário, eu acho que, gozado, seguramente eu digo que foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida recente, assim, foi me ouvir, sabe? Dar espaço para que coisas novas surgissem. Eu acho que esse intervalo, eu costumo dizer que estou voltando para o segundo tempo, mas
mais forte. Mas né? Eu acho que né? mais... você, sem querer... Sei que tem um programa de TV com esse nome, mas é isso mesmo. Né? Aliás, tem uma epígrafe, da segunda parte do meu livro, que é um pouco o Paulo Leminski, né? Aquilo de você ser exatamente o que se é vai te levar além, né? Então, acho que tem um pouco isso, né? Acho que essa parada foi um encontro mais com os meus valores, com coisas que têm a ver comigo. Mas eu tenho a impressão... Isso de querer ser exatamente o que se é vai nos levar além, só para deixar Não, muito claro. com certeza. Não, o Leminski, Paulo né? Paulo Leminski. Pô, Mas é interessante que mesmo as pessoas que sabem desse epiteto, desse aforismo que você menciona, não tem assim a qualificação para começar a dar os passos para chegar onde você chegou. Você falou, foi um processo, não foi da noite para o dia. Você foi sacando uma pitada aqui, outra pitada ali, opa, aí você leu, alguma coisa fez. Me lembro que você, um dia na Martins Fontes, você estava lendo o livro e aquilo deu o pontapé final. O Vida Sem Crachá, que eu cito no livro da Cláudia Jutz, né, que me ajudou bastante. Mas é óbvio, é um processo, mas você sabe, Alf, que a gente tem as respostas dentro da gente, sabia? Se a gente descomprimir um pouco, dar espaço, começar a observar as coisas, você aos poucos vai sentindo por onde você vai caminhar. É claro que a gente está muito identificado com aquilo que a gente faz, com aquilo que nos constituiu até aquele momento. Mesmo que não esteja feliz. Né? Mesmo que não esteja feliz, porque você é o tem problema, né? perfeito, você tem um processo ali que te segura. Mas é incompatível. Quando você começa a dar espaço e se observar, sabe uma coisa que me ajudou muito e é uma das ferramentas que eu também pretendo levar daqui para frente, não só em cursos e mentoria, que é o processo de escrita. A escrita é terapêutica. É como se você tirasse de si, né? Passasse para o papel muitas das suas angústias, dos dramas. Em forma de diário, não? Também em forma de diário. Porque se você for ver cronologicamente o meu livro, eu estou contando uma história, mas eu trago memórias, né? Mas a escrita que você coloca ali no papel, que você vai... É como se você tirasse, né, de si. Dores, amores, dramas, isso tem um papel, um significado muito grande, né? E isso é uma boa dica para as pessoas que também estão ali, sabe, angustiadas. Você está angustiado, você está vendo a sua angústia, pô, pega um papel, escreve, é catártico o processo, ajuda muito. No meu caso, funcionou muito, sabe? E no que começa não para, né? Ah, não para, porque é um poder, né? Primeiro que a escrita são códigos, né? Tem muita força aquilo, né? Então, também é um dos processos que eu vivi, né? Não à toa o livro, né? O livro surgiu a partir de um processo, de alguns exercícios de escrita. Muitos livros nasceram assim. Vai escrever. Exato, eu falo isso para as pessoas. Quer escrever um livro? Dê asas à imaginação. Vai escrevendo, sem freio. Sem freio, isso. Sem bloqueios, melhor dizendo. Depois aí você trabalha como editor, você formar. É melhor você podar uma árvore do que fazê-la crescer. Perfeito. Vai podando a árvore, vai podando, aí você chega num determinado... Agora, você não crê que você, sem demérito do teu eu, você não crê que o fato de você ser uma pessoa culta, acostumada às letras, e pessoas também do teu nível de cultura, uma família bem estabelecida, com uma pessoa, como você mencionou no livro, que deu todo o ombro, todo o apoio. Você não acha que esse é um extremo facilitador? Todos esses detalhes são extremos facilitadores para uma conclusão como a que você chegou? Em alguma medida pode ser, mas você sabe que você tem pessoas que conseguem buscar o mesmo caminho de outra maneira. E por mais que eu sou um autodidata, eu costumo dizer que eu sou um autodidata, mas eu venho de uma família extremamente simples. Eu cito isso no livro. Eu fui criado pela minha avó, que era semi-analfabeta. Eu estudei em colégio de estado a minha vida inteira, com outro tipo de formação. E eu fui ali bebendo. Isso é fruto de um desenvolvimento, né? Psicanalítico, de vivências, de experiências, enfim.
De alguma maneira, claro que isso me deu estofo, né? Acho que talvez seja essa a Sim. pergunta. Foi materializando ali Uhum. ao longo da minha carreira. Mas eu acho que fundamentalmente, independente se você tem um grau intelectual ou não, é a vivência, aquilo que o seu interno, né? Aquilo que é teu como essência, vai te mostrando, né? Acho que você não precisa ter uma grande formação para entender o que a sua psique, a sua alma, de alguma maneira, está pedindo, né? Então eu acho que pode ter ajudado de alguma maneira, mas eu não acho que é uma coisa excludente. Você coloque alguns rótulos, não, talvez aqui para esse cidadão, para esse cara é um pouco mais fácil. Eu não acredito assim. Eu acho que é parar, se permitir e ouvir, né? Isso Aquilo não que é, tá, isso que você está, não é uma modéstia, é uma conclusão. Não, é uma conclusão. Eu acho que claro, e eu fujo um pouco de rótulos, é isso que eu estou dizendo, né? Eu não trago fórmulas. Você lê o livro, eu não estou ali dizendo que você deve fazer isso ou Sim, aquilo. você Não se tem. expôs. É a minha vida, é a minha história. Você pode se ler na minha história, né? Então, eu acho que não tem certo e errado na vida. Isso é. Eu sempre fui a favor do caminho do meio, sabe? Bom senso e ouvindo as partes. Então, isso sempre me constituiu. Então, de alguma E o que eu maneira. achei legal, além da maneira com muita propriedade que você deu o caminho para algumas pessoas que talvez necessitem ler o teu livro e, opa, também eu sou assim, eu vou fazer isso, é que você expôs meticulosidades da tua própria vida, do Exato. teu lance familiar, que salpicaram efetivamente Sim. o gesto que culminou com esse rompante, que eu chamo, brincadeira naturalmente, de coragem juvenil, né? O coragem responsável, porque realmente não é fácil, mesmo sabendo de tudo isso, eu acho que precisaria fazer um monte com tudo que eu leio, com tudo que eu sei, com tudo que eu passei, e te confesso francamente que não teria, acho que esse tipo de ímpeto, Do de sabático coragem. ou de narrar no livro Não, de a narrar eu história? teria, claro. Tá. Eu Mas digo não, de se. o lance de falar, ó, Tá. tchau, vou partir para outra e vou ver o que é que realmente eu preciso fazer para ser eu mesmo. Isso eu não sei se teria coragem, francamente, não sei. Foi muito legal. Foi muito uma legal. bela experiência. Foi muito Tá legal. sendo, né? Olha, ler o teu livro é uma experiência fantástica, muito boa e, como você falou, muito rápida. Não porque ele é pequeno, porque ele é envolvente. Ele é envolvente. Isso. Não é porque tem cento e poucas páginas. 144 páginas, mas você lê numa. Mas porque você lê com uma certa voracidade, porque primeiro é fluido, você lê com muita tranquilidade. Não tem altas prosopopeias, não tem termos, eu quero mostrar que eu sou um cara culto. Então, não, você é raso. Você vai lá embaixo, bem empático. Aliás, você achei interessante quando você disse, olha, pela primeira vez eu me vi de bermuda, de chinelão, andando na calçada, indo no bar tomar um café. Fantástico isso. É uma delícia. Quem fazia isso era o cara, o Tom Brasil, como que é? O Tom Cavalcante? Não. O pianista, o compositor. O Tom Jobim. Tom Jobim. Sim, ele é de pijama, ele saía de pijama. Mas é outro nível. Foi gostoso. Acordar numa segunda-feira e poder. Esse foi talvez o pontapé inicial. O primeiro dia foi assim, tranquilo? Não, você acorda com a sua memória, né? Recente. Eu acordava às 7 horas acordava às 5h30, 15 para 6, e 7 horas já estava na emissora. Então eu tinha um outro processo. Então você acorda na primeira semana com aquela memória, né? As células estão ali. Mas o tempo vai passando, aí você vai desacelerando. Então foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Que é o que eu falo também, acho que é importante dizer, que esse meu intervalo, ele não foi caro, no sentido de que as pessoas imaginam algo assim, você precisa viajar para lá, para cá. Não, eu fiz as viagens pelo meu bairro, fui para Machu Picchu com a minha mãe, fiz viagens curtas, mas o princípio, o caminho que eu adotei
Foi da simplicidade, foi de viver ali no meu bairro, as coisas do dia a dia, caminhar pelo bairro. Tem um capítulo que eu conto no livro, caminhar pelo Você bairro. descobre casas que você não... estavam ali vizinhas e você não via. Pois é, Conhecer isso é muito o vizinho, enriquecedor. Conhecer o vizinho. O rapaz que conserta a televisão, Você sabe? conta o caso do liquidificador, do não, ferro de passar. Ferro de passar, que era da exato. Arno, né? Não, esse ferro... Não adianta querer dizer para ele que trabalha com aquilo que o bom é o da Arno para ele. A moça aí, não, mas com esse preço eu compraria um outro. Mas não é da Arno, então Mas por quê? Ele tem uma vivência, então é enriquecedor. O universo dele é outro, inclusive. Então, é lógico. Então são histórias assim que... Bom, muito legal. Meu caro, infelizmente, nosso tempo, você sabe muito bem o que bom, é isso. Você sabe muito bem o que é isso. Não, eles com certeza adoraram, porque é uma experiência absolutamente nova para nós. Acredito que poucas pessoas no mundo tenham feito o que você fez. Há livros já contando experiências desse naipe, porém aqui ao vivo e a cores assim, a gente não tem tanta chance de fazer isso. Eu quero agradecer em meu nome, em nome deles, enfaticamente a tua presença aqui, desejar com muita sinceridade que você tenha muito sucesso em todas as coisas que você pretenda fazer e que todas as forças benfazejas do universo te sustentem dessa maneira. Impetuoso, forte, bravo, porém com muita responsabilidade e sabedoria. Obrigado, Rafa. Bom, obrigado pelas palavras. Eu acho que foi um bate-papo gostoso, agradável e uma satisfação enorme. E mostrar um pouquinho essa minha experiência, acho que é um convite a essa leitura do 45, que é... E ele está aceito. Que já está à venda aí nas principais livrarias. Quem quiser mergulhar um pouquinho nessa história... Bom, já vai ter que fazer a segunda edição logo, né? Tomara, tá? Vamos falar para o doutor Maurício Cita, que providencia da Literary Books, a segunda edição. Que, aliás, acreditou no projeto, foi muito legal, enfim, foi como eu fundamental. falei, a semana passada esteve aqui o Jacques Greenberg, e não acreditou nada, ele é um cara safo, ele sabe onde põe a moeda dele. Pode ser. Mas o Maurício acreditou demais, isso é legal. Meu caro, portas e janelas todas abertas para você. Obrigado. Sempre que você trouxer um novo rebento ao mundo, por gentileza. Quem sabe o próximo virá em breve. Seguramente, eu espero que sim. Pessoal, nós recebemos aqui a figura iminente, muito próspera, do Patrick Santos, ilustre jornalista que trouxe ao mundo o livro Aos 45 do Primeiro Tempo. 45 do Primeiro Tempo, que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Fantástico. Luciana, Verão, Márcio, todas as pessoas que nos ajudam da parte técnica levar até vocês essas nossas imagens. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e, acima de tudo, muito qualificada. Ela está em Lisboa. Você será visto em todo o universo lusófono, pai. Oh, que legal, até porque eu tenho cidadania portuguesa também, que legal. Nada é perfeito, né? Falando, já não vou mais para Portugal. Cuidado. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Eu te agradeço muito a paciência e a audiência. Um abraço. Tchau, tchau.